Capítulo 2 Vencendo o medo e a mediocridade. Eu perdi muitas coisas na minha vida. Não estou falando apenas de pessoas queridas. Estou falando de oportunidades que tive e não soube aproveitar por medo de encarar a realidade, medo de enfrentar problemas e de não saber como resolvê-los. Seja maior do que seus medos. Durante muito tempo, o medo foi um dos maiores obstáculos da minha vida. O medo nos paralisa, nos impede de agir e nos convence de que permanecer onde estamos é mais seguro do que tentar avançar. A minha maior dificuldade era me expor. Eu tinha medo de me tornar vulnerável diante das pessoas. Minha timidez era um gigante que me fazia tomar decisões erradas. Muitas oportunidades passaram diante de mim, mas eu não tive coragem de agarrá-las. Cheguei a ouvir de algumas pessoas que eu havia fracassado. Por um tempo acreditei nisso. Passei a enxergar a mim mesmo através das opiniões negativas dos outros. Perdi expectativas. Minha mente tornou-se medíocre. E minha visão para o futuro começou a desaparecer. Quando uma pessoa deixa de acreditar em si mesma, ela começa a abandonar os próprios sonhos. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu parei de praticar, parei de tentar e comecei a aceitar uma realidade que não era a que eu desejava viver. O perigo da mediocridade. A mediocridade é perigosa, porque ela não chega de uma vez, ela se instala aos poucos. Ela faz você acreditar que não vale a pena tentar. A mediocridade faz você acreditar que o fracasso é permanente. Faz você acreditar em uma situação ruim como se ela fosse definitiva. Mas existe algo que aprendi durante essa caminhada. Palavras não definem o seu destino. Não deixe palavras mal intencionadas te derrubar. Todas as vezes que você ouvir palavras que ferem teu emocional ou tentam desmotivar você, lembre-se de que isso não define quem você é. Aquilo pode representar apenas um momento da sua vida, não o seu futuro. Derrota não é um lugar onde devemos morar. Derrota é apenas um lugar por onde passamos enquanto aprendemos. Em determinado momento, eu parei de olhar para os meus fracassos e comecei a fazer uma pergunta diferente. O que estou fazendo para mudar a minha realidade? Eu ficava preso ao passado. Essa pergunta mudou minha forma de pensar. Quando eu olhava apenas para os erros, eu permanecia preso ao passado. Quando comecei a buscar soluções, comecei a construir o futuro. A decisão de mudar minha situação foi uma escolha entre perder e continuar perdendo ou lutar para vencer. Muitas vezes queremos mudanças sem tomar decisões. Queremos resultados sem assumir responsabilidades. Queremos uma vida diferente sem mudar nossos hábitos. Toda transformação começa com uma decisão. Quando desistimos de lutar, desistimos não apenas dos nossos sonhos, mas também da possibilidade de realizá-los. Se valorize. Eu me lembro de que meu primeiro casamento foi frustrante para mim. Uma situação de infidelidade me deixou completamente abatido e desestabilizado. Perdi muitas expectativas, a expectativa de ser feliz, a expectativa de continuar liderando e até mesmo a esperança de que algumas coisas poderiam melhorar. Muitos amigos se afastaram. Naquele período, não tive apoio de quase ninguém, além da minha família. Na época, eu não tinha filhos. Hoje, graças a Deus, tenho 2 filhos maravilhosos que Deus me concedeu, Benjamin e Caleb,
Ser pai era um dos meus maiores sonhos e sou grato por essa honra. O divórcio me libertou não apenas de um relacionamento que havia terminado, mas também da mentalidade que eu carregava. Foram 5 anos aguardando a conclusão daquele processo. 5 anos difíceis que trouxeram prejuízos e limitações, mas também maturidade, conhecimento e crescimento. Essa experiência mexeu profundamente com minha estrutura emocional. Mesmo assim, eu precisava continuar. Eu já exercia meu ministério pastoral e entendia que havia pessoas que dependiam da minha liderança, orientação e cuidado. Foi nesse período que aprendi uma das maiores lições da minha vida. Liderança não é a ausência de dor. Liderar é continuar mesmo quando estamos feridos. Liderar é continuar mesmo quando nos sentimos abandonados. Liderar é continuar mesmo quando ninguém entende aquilo que estamos enfrentando. A chamada de Deus. A chamada de Deus acontece antes mesmo do nosso nascimento. Eu me lembro de que, aos 10 anos de idade, Deus já falava comigo sobre a responsabilidade que eu teria no futuro ao liderar pessoas. Naquela época, eu não entendia completamente, mas sabia que aquilo seria um grande desafio. Ser líder é ser destemido, corajoso e determinado. Houve momentos em que me senti abandonado, rejeitado e sem valor. Se não cuidarmos da nossa mente, das nossas emoções, essas situações podem nos destruir por dentro. Eu sei o que estou dizendo porque passei por isso. Até mesmo Jesus enfrentou o abandono de pessoas que o seguiam. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse: "Quereis vós também retirai-vos?" Respondeu-lhe Simão: "Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus." João capítulo 6, versículos 66 ao 69. A liderança. Isso acontece porque líderes trabalham com pessoas, e pessoas criam expectativas. Da mesma forma, nós também criamos expectativas sobre elas. Então entendemos que existem aqueles que reconhecem nossos valores e outros que sequer dão a mínima para isso. Não existe líder que nunca tenha sido abandonado. Não existe líder que nunca tenha enfrentado decepções. O erro está em acreditar que essas coisas nunca acontecerão conosco. Vença o medo. Foi durante esse período que aprendi a enfrentar o medo, a rejeição e a mediocridade. Descobri que as circunstâncias não definem quem somos. O que realmente nos define é a forma como reagimos diante delas. A mediocridade diz para desistirmos. A coragem nos ensina a continuar. E foi continuando, um dia de cada vez, que comecei a reconstruir minha vida. Fortaleça a sua imunidade emocional. Por isso devemos fortalecer nossa imunidade emocional com doses constantes de conhecimento, sabedoria e aprendizado. A vida sempre apresentará desafios. Haverá críticas, rejeições, fracassos e momentos difíceis. Entretanto, nenhuma dessas coisas tem poder para destruir alguém que continua avançando. Nos dias difíceis, faça das batalhas uma escola. Permita que elas acrescentem experiência, fortaleçam sua mente e revelem a força que existe dentro de você. Todas as batalhas são temporárias. Nenhuma tempestade dura para sempre. Enquanto nossos objetivos forem pequenos, jamais enxergaremos
as grandes coisas. O que define uma pessoa vitoriosa não é a quantidade de aplausos que ela recebe, mas a coragem que possui para continuar caminhando quando ninguém está olhando. Maturidade emocional. Vencer não significa nunca cair. Significa levantar todas as vezes que a vida tentar derrubar você. Não permita que o medo controle suas decisões e que a opinião dos outros determine seu valor. Não permita que a mediocridade roube seus sonhos. Você foi criado para crescer, aprender, evoluir e conquistar. A mediocridade diz: permaneça onde está. A coragem diz: dê mais um passo. Seja observador. Eu já viajei para alguns lugares, entre eles a região extremo norte do país, aqui no Brasil. Durante essa viagem, observei culturas e hábitos diferentes que me fizeram refletir sobre várias coisas importantes. A primeira observação foi que muitas pessoas acordavam muito cedo. A segunda foi a hospitalidade. A terceira foi a fartura que havia à mesa. E a quarta foi a facilidade que tinham para criar amizades. A primeira lição foi sobre acordar cedo. Aprendi que quem acorda cedo demonstra disposição para aproveitar melhor o dia e as oportunidades que surgem. O benefício disso é ter mais tempo para construir valores, desenvolver projetos e fugir da mediocridade. Muitas oportunidades são perdidas porque as pessoas não estão preparadas para aproveitá-las. Construa seus valores. A segunda lição foi sobre hospitalidade. Aprendi que receber bem as pessoas é uma forma de agregar valor à vida. A hospitalidade fortalece relacionamentos, cria conexões e ocupa espaços que poderiam ser preenchidos por pensamentos negativos e atitudes medíocres. Pessoas que agregam valor à vida dos outros também enriquecem a própria vida. O poder da unidade. A terceira lição foi a que mais me chamou a atenção. Muitas daquelas pessoas viviam com poucos recursos financeiros, mas havia algo que se destacava. Na mesa delas não faltava alimento. Aquilo me fez refletir profundamente. A fartura que eu via não acontecia por acaso. Existia unidade. Aprendi que manter alimentos sobre a mesa exige unidade e relacionamento entre pessoas, porque de fato percebi essa unidade naquelas pessoas. A mediocridade espera que as coisas aconteçam sozinhas, mas o bom relacionamento entre as pessoas abre portas que podem te trazer muitos benefícios. A importância das pessoas. Aquelas pessoas me ensinaram que prosperidade não começa quando alguém se torna rico. Prosperidade começa quando alguém passa a entender a importância das pessoas ao nosso redor. Ao observar aqueles hábitos, compreendi que a prosperidade não estava apenas no dinheiro e que os bons relacionamentos também são valores que devem ser cultivados. O texto de Provérbios nos traz uma importante lição. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Provérbios 6, 6 e 9. Neste versículo, Salomão nos orienta a observar a formiga e aprender com sua sabedoria, trabalho e crescimento proporcional. Curiosamente, pesquisadores observaram que as formigas trabalham em organização e cooperação. Embora tenham períodos de descanso distribuídos ao longo do dia, o formigueiro permanece ativo constantemente, pois cada grupo desempenha uma função específica para sustentar
proteger e expandir a colônia. Essa observação reforça uma importante lição. A prosperidade não nasce da preguiça, nem da desorganização. Ela nasce da responsabilidade, da preparação e do compromisso diário com aquilo que precisa ser feito. A formiga não espera que o alimento apareça sozinho. Ela trabalha hoje pensando no amanhã. Da mesma forma, quem deseja vencer precisa desenvolver disciplina, organização e atitude. A mediocridade espera oportunidades surgirem. A diligência prepara-se para aproveitá-las quando chegarem. Mude sua mentalidade. Crescer em conhecimento é sair da mentalidade medíocre. Isso é tão importante que a Bíblia faz várias menções para que abandonemos esse ciclo vicioso de achar que já sabemos tudo e que não precisamos nos aprofundar em busca de conhecimento. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3,18. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1,5. Já foi citado neste livro sobre Salomão, que buscou conhecimento porque certamente não queria viver na mediocridade. Normalmente, pessoas de mente medíocre não querem que aqueles ao seu redor cresçam. Elas sempre encontram desculpas, dizem que não fazem algo porque não conseguem, porque é difícil demais. Vivem presas ao será, ao talvez e ao quem sabe, permanecendo estagnadas. Do meu ponto de vista, a mediocridade é uma mente limitada e fechada que não enxerga soluções, não quer colocar a mão no arado, não quer trabalhar, não se desenvolve, não cresce e não sai do lugar. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62. Também vemos o exemplo da mulher de Ló. Olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis 19:26. Saia do comodismo. É evidente que quando ficamos excessivamente agarrados ao comodismo, deixamos de enxergar oportunidades de mudança e acabamos estagnados. A mediocridade é um peso que impede de vivermos coisas grandes. Uma das regras da mudança é desapegar-se das cargas negativas que trazem retrocessos. Acredito que esse seja um dos princípios mais importantes da transformação. Veja a principal diferença: o contentamento. Uma pessoa medíocre aceita a média e se acomoda na zona de conforto. Já a pessoa que busca crescimento procura continuamente a excelência, recusando-se a estagnar e desafiando constantemente seus próprios limites. Pessoas que não contribuem não evoluem. O malefício de não construir é perder a oportunidade de construir algo que possa beneficiar a si mesmo e aos outros. Um dos maiores patrimônios que construímos é a honra e o legado. Honre e seja honrado. Os frutos dependem unicamente de nós. Isso é pessoal. É um princípio e uma lei estabelecida por Deus. Veja só: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Malaquias 3:10. Vou citar este versículo porque ele vale muito a pena. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3:9 e 10. Honrar a Deus exige disponibilidade para servi-lo. Todo o esforço produz resultados em nossas vidas, e certamente colheremos aquilo que plantamos.
Deus disse para Josué ter bom ânimo, porque ele tinha a responsabilidade de liderar milhões de pessoas rumo à terra prometida, reconstruir e reparar problemas causados por nossas escolhas erradas é muito mais difícil do que construir corretamente desde o início. Como Abraão construiu seus valores? Honrando a Deus e obedecendo a sua voz. Uma das chaves do sucesso é honrar e obedecer a Deus, o tesouro inegociável. Nossos valores que existem em nós são tão importantes que Satanás tentou destruir a identidade de Jó. Jó era íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. O livro de Jó é um verdadeiro tribunal espiritual onde Deus demonstra repetidamente o valor da integridade de seu servo. Os valores de Jó eram maiores do que suas riquezas materiais. Satanás também tentou negociar os valores de Jesus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4, 8, 9 e 10. Certos valores correm o risco de serem perdidos quando são negociados por vaidades e coisas passageiras. José também enfrentou esse tipo de prova. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou. Gênesis 39, 7 e 8. José preservou sua integridade mesmo sendo acusado injustamente e lançado na prisão. Ele preferiu perder sua posição temporariamente do que perder seus valores. Valores também são construídos através das atitudes. Não são as palavras que revelam quem somos, mas as atitudes que repetimos diariamente. Valores não são construídos em um único dia. Eles são formados por pequenas decisões tomadas constantemente ao longo da vida. Quem preserva seus valores, preserva sua identidade. Quem negocia seus valores por vantagens momentâneas, pode até ganhar algo hoje, mas corre o risco de perder aquilo que possui de mais precioso, o seu caráter. O conhecimento produz sabedoria. A sabedoria fortalece os valores. E os valores sustentam uma vida capaz de prosperar sem perder sua essência. Este foi o capítulo 2, Vencendo a Mediocridade. A mediocridade é uma escolha, a excelência também. Transforme sua mentalidade, transforme sua vida.